O processo 9 vai ser apresentado o voto vista, né? Tá ok? Sim. Sim. Então, o processo 9 da pauta, com a palavra o auditor substituto conselheiro Luiz Henrique Lima. Vou fazer uma planta de situação aqui, roubando a linguagem da engenharia. Então, esse processo, na sessão do dia 5 de agosto, o conselheiro relator Valdir Teis votou pelo não provimento do recurso de agravo interposto pelo Ministério Público de Contas, que solicitou diligência interna para pensar esses autos ao processo 16.313/2008, referente ao concurso público 7/2002. O auditor substituto conselheiro Luiz Carlos Pereira, que estava substituindo o conselheiro Humberto Bozaip, solicitou vistas dos autos. O conselheiro José Carlos Novelli votou pelo provimento do recurso em favor da solicitação do Ministério Público. O conselheiro Domingos Neto acompanhou o conselheiro José Carlos Novelli. Os demais presentes naquela ocasião decidiram aguardar a manifestação do voto vista. O doutor Luiz Carlos Pereira apresentou o voto vista e acompanhando o conselheiro José Carlos Novelli. Após a manifestação do auditor substituto conselheiro Luiz Carlos, o conselheiro Antônio Joaquim solicitou vista dos autos, que é o caso agora. O conselheiro Domingos Neto, que havia votado, decidiu retirar seu voto e aguardar vista do conselheiro Antônio Joaquim. E na sessão do dia 14 de setembro, o processo foi retirado de pauta para que nós pudéssemos estudar e o que foi feito e chegar a um entendimento o máximo possível na área técnica e jurídica para que o conselheiro Antônio Joaquim pudesse trazer o seu voto. Eu entendo que é extremamente relevante que, após o voto vista, nós todos, todos os senhores membros todos os senhores membros do plenário possam votar novamente, claro, naquele caminho que entender. E antes de iniciar a apreciação, a apresentação do voto vista, eu convoco o auditor substituto conselheiro Isaías Cunha para substituir o conselheiro Humberto Bozaip. Com a palavra, doutor Luiz Henrique. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, vou sintetizar o relatório, porque o senhor presidente já descreveu o histórico dos autos. Afirma o conselheiro Antônio Joaquim, em decorrência de inúmeras discussões que envolviam principalmente a possibilidade do Ministério Público de Contas interpor ou não recurso de agravo contra a decisão do conselheiro relator que não atendeu o seu pedido de diligência, solicitei vista dos autos para exame mais atento da matéria. E prossegue o voto do conselheiro Antônio Joaquim. Primeiramente, importa registrar que, após o meu pedido de vista, a consultora jurídica geral deste tribunal, doutora Dulce Capitula, juntamente com o procurador-geral de contas em exercício, doutor Alisson de Alencar, e com os auditores substitutos de conselheiros, doutor Luiz Henrique Lima e doutor Luiz Carlos Pereira, realizaram um estudo buscando uniformizar o entendimento acerca da possibilidade do Ministério Público de Contas interpor recurso de agravo contra decisões interlocutórias dos conselheiros relatores. Por conseguinte, após análise de todas as proposições que foram feitas, na 8ª reunião do colegiado dos conselheiros, em 21 de setembro, foi decidido que, quando o pedido de diligência feito pelo Ministério Público de Contas não for acatado pelo conselheiro relator dos autos, ao invés de interpor recurso de agravo, o procurador de contas, em seu parecer conclusivo, pode preliminarmente propor de maneira fundamentada que os conselheiros votem pela conversão do julgamento em diligência, sendo que este pedido será analisado em sede de preliminar pelo plenário. Desse modo, caso o plenário concorde com o pedido de diligência, o processo volta para o conselheiro relator, mesmo ele sendo voto vencido,
para a concretização das providências aprovadas, ou, dependendo da situação, ou seja, do que se pede na diligência, até passa para outro relator. Encerradas as diligências, o processo será novamente submetido ao plenário para apreciação do mérito. Na hipótese do plenário não acatar o pedido de diligência, torna-se essencial elucidar que na mesma sessão o procurador de contas deverá pronunciar-se sobre o mérito da questão. Como se nota, o fator preponderante que me fez pedir vista dos autos já foi decidido. Quero deixar consignado que, na minha concepção, este posicionamento é o mais sensato, principalmente porque garante a possibilidade do procurador de contas não se conformar com a decisão singular de conselheiro. Fato este que, sem sombra de dúvidas, demonstra que este plenário tem o comprometimento de valorizar o Ministério Público de Contas em todas as suas funções e atividades institucionais. Aliás, Excelência, julgo necessário sugerir que este fato seja expressamente estabelecido no nosso regimento interno, que terá algumas alterações ainda este ano. Diante das razões acima articuladas, por coerência, entendo que o recurso ora apreciado deve ser vislumbrado como pedido de diligência. Para tanto, analisando devidamente os fundamentos que levaram o Ministério Público de Contas a se posicionar dessa forma, tenho que a sua pretensão efetivamente é a mais correta. Explico melhor. Não há nenhuma prejudicialidade em apensar este processo ao de número 163-139 de 2008, que cuida de concurso público, visto que o mencionado processo seletivo, que se originou do edital 7 de 2002, não foi realizado para ingresso no serviço público, mas sim para ingresso num curso de formação de sargentos, objetivando a progressão na carreira militar, que trata desses servidores efetivos, cabo, polícia militar ou soldado, polícia militar. Dessa feita, por não se referir à nova admissão, o concurso não necessita sequer ser registrado por este tribunal. Na verdade, esta Corte deve sim analisar o concurso, no entanto, sob a ótica de um ato administrativo que envolve a aplicação de recursos públicos. Outra questão, suscitada por alguns conselheiros, é que o referido processo seletivo já foi até cancelado. Vejam, tal fato só corrobora a imprescindibilidade do apensamento, uma vez que uma das irregularidades descritas na peça acusatória possui correlação com este assunto. Pelos precedentes argumentos, em oposição ao entendimento do conselheiro Valdir Júlio Teis, voto pela conversão do recurso em pedido de diligência e, adentrando no mérito do que foi postulado pelo Ministério Público de Contas, vislumbro que a sua proposição só irá contribuir para a melhor instrução dos autos, razão pela qual voto no sentido de acatar a diligência feita pelo Ministério Público de Contas, que consiste em apensar este processo ao de número 163-139 de 2008. É o voto do relator, conselheiro Antônio Joaquim. Voto vista proferido, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral. Senhor presidente, senhor relator, senhor revisor, senhores conselheiros, como o voto vista veio ao encontro já do posicionamento ministerial, eu acolho na íntegra todos os fundamentos aqui expostos contidos no voto vista, de elaboração do conselheiro Antônio Joaquim, e dessa forma só faço uma pequena indagação de que, então, neste caso, foi conhecido o agravo para ser dado provimento, acatando, assim, dessa forma, a diligência do Ministério Público. Acho que esse foi o encaminhamento, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, na verdade,
Na realidade, ele foi considerado como conversão em diligência. Que foi a solicitação do Ministério Público. Que foi a solicitação. Isso, de certo modo foi... Sim. Não, é que na verdade nós agravamos de uma decisão interlocutória singular do conselheiro relator. E, na verdade, o efeito prático, né, que seria o acatamento da diligência do Ministério Público é o mesmo, mas no caso aqui foi um recurso de agravo. Então, acho que a proposta do conselheiro revisor seria a conversão, então, do julgamento em diligência? Exatamente, no sentido da decisão do colegiado. Mas é preciso saber se houve conhecimento ou não do agravo, né?